Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Debatendo Direito. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa o senhor Moisés Bento dos Reis, ele que é presidente do Sindojus, Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Goiás. Boa noite, doutor Moisés. Seja muito bem-vindo. Boa noite, doutora Mariana, doutor Rafael, doutor Felipe. Obrigado pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui debatendo direito. Cumprimento aqui os meus colegas de bancada, doutor Rafael Zardini, doutor Felipe Moreira. Muito boa noite. Hoje, para falar sobre o assunto dia a dia do oficial de justiça e as dificuldades enfrentadas durante a pandemia. Vamos começar aqui então, doutor Moisés, com uma pergunta. Já começo aqui com a pergunta. O que o doutor tem a nos dizer sobre o cargo do oficial de justiça? Dá para fazer um contexto histórico sobre esse cargo, esse munus público aí tão importante para nós dentro da área do direito? Sim, doutora. Antes de mais nada também quero cumprimentar todos os telespectadores, quero cumprimentar todos os oficiais de justiça que nos acompanham também no estado de Goiás. Sim, o cargo de oficial de justiça no seu contexto histórico é uma função que remonta aos tempos da Bíblia, né? Nós temos aí quando Jesus orienta os devedores a se conciliarem com seus credores para não serem entregues aos oficiais de justiça. Então é um cargo muito antigo, que superou aí todos esses anos, passando aí pela Idade Média, a Revolução Industrial, até os tempos atuais. O cargo de oficial de justiça é um cargo que é desempenhado como auxiliar do juiz, né? É um cargo que ele tem se buscado aí inovações a cada legislação, tem se implementado e hoje, por exemplo, é ocupado por um bacharel de direito, é uma exigência hoje para a ocupação do cargo de oficial de justiça, mas é um profissional também que atua muito sozinho, né? Então nós temos aí grandes dificuldades enfrentadas nessa profissão. Certo. Doutor Moisés, boa noite. O senhor contou um pouco do contexto histórico, né? Mas o que faz um oficial de justiça na prática? Qual que é a função de um oficial de justiça? O oficial de justiça, ele é quem implementa, ele quem materializa aquela decisão que o juiz prolatou. É ele quem traz essa materialização, a efetiva entrega do bem ao jurisdicionado. No CPC de 2015... em seu artigo 154, diz que o seguinte, que incumbe ao oficial de justiça fazer citação, arrestos, penhora, sequestro, avaliação, que foi uma inovação trazida pelo CPC de 2015, e também trazendo a outra inovação com relação à redução da proposta de conciliação. Então, o oficial de justiça, ele traz todos esses atos que ele pratica com muito afinco. Além disso, trouxe a legislação Maria da Penha, afastamento compulsório do marido agressor. Além disso, atua no tribunal do júri. Então, são atos que são muitas vezes desconhecidos pela sociedade. Aqui é uma grande oportunidade para que a gente possa expor para a sociedade justamente o trabalho realizado pelos oficiais de justiça. Doutor Moisés, como estão representados os oficiais de justiça no estado de Goiás e a nível nacional? Há algum tempo a gente vem se organizando no sentido de trazer essa luta. No estado de Goiás aqui, os oficiais de justiça estão atuando nos 246 municípios, né, 129 comarcas, 127 comarcas do estado de Goiás, e de forma que nós implementamos agora a categoria, né, foi reconhecida em 2016, tivemos aí o reconhecimento por parte do Ministério do Trabalho, do nosso sindicato aqui, que atua em defesa dessa categoria. Em 2017 criamos uma federação e atualmente contamos aí com 15 estados nacionalmente aqui, participantes aí que tenha esse reconhecimento por parte do Ministério do Trabalho com carta sindical. Estado de Goiás, que faz parte da federação, é um dos que também criaram aí impulsionaram o grande crescimento da federação. O estado do Tocantins, Distrito Federal, São Paulo, Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Pará, Paraíba, Amazonas, Piauí, Maranhão,
são esses. Esses estados, todos hoje, são reconhecidos com carta sindical. E o doutor milita e atua bastante em prol da classe, né? Deixa eu olhar um resumo do seu currículo aqui: oficial de Justiça Avaliador do Estado, presidente dos Sindicatos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Goiás, Federação das Entidades Sindicais Oficiais de Justiça do Brasil, FESOJUS, segundo diretor de Assuntos Legislativos, é isso mesmo? Estou correto? Isso. Isso é um resumo do currículo, né? A gente tem buscado, desde então, pela necessidade, né? Eu acho que nós tínhamos necessidade de ter pessoas que pudessem se dedicar aos trabalhos da categoria, até para fazer a defesa. Então, resolvi, em 2016, me lançar aí como representante da categoria. Conseguimos esse reconhecimento, como eu já disse, do nosso sindicato, e também atuamos aí no Congresso Nacional com a federação. Muito bom. Doutor Moisés, e assim, quais foram as alterações que o CPC trouxe em relação ao trabalho dos oficiais de justiça? Nesse ponto, com relação à reforma do CPC 2015, Exatamente. eu quero também, mais uma vez, enaltecer o trabalho das entidades, que nós tivemos em constante contato com os autores do projeto, Fred Didier, e colocamos para ele, no sentido de trazer uma celeridade e economia processual, a necessidade de implementar algumas questões naquele CPC. Por exemplo, quanto ao tempo do cumprimento dos atos. Antes, para que o oficial de justiça pudesse fazer os atos, cumprir mandados nos finais de semana, nos feriados, era necessário uma autorização judicial. Antigo artigo 172. O atual 212, que o oficial, independentemente dessa autorização judicial, hoje ele pode cumprir. Então, aos finais de semana, fora do horário, o ato de citação, penhora e intimação. Então, são propostas que nós colocamos e que foram alteradas. Outras propostas que nós colocamos também são os atos processuais que diminuíram. Por exemplo, a citação, a intimação, né, que diminuíram aí o número de diligências. Então, foram propostas que a gente trabalhou muito com os autores daquele projeto e que, graças a Deus, trouxeram benefício aí para toda a sociedade. Perfeito. Doutor Moisés, o senhor que chegou a comentar sobre os atos, mas especificamente, quais foram as alterações, né, que o CPC trouxe sobre os atos de comunicação? Os atos de comunicação. Em regra, o CPC trouxe no seu artigo 246 que os atos, em regra, são cumpridos pelo correio, né? E não desmerecendo o trabalho, eu acho que também não é papel deles, mas a gente notou que ao longo do tempo o correio nem sempre tem aquele afinco, não é papel do correio fazer uma certa investigação para cumprir o ato. Já o oficial de justiça, ele faz aquela visita no vizinho, ele vai até o vizinho uma vez não encontrada, a pessoa que será intimada, vai no vizinho, vai na casa ao lado, vai no síndico e traz aquilo ali certificado. Então isso aí foi uma proposta. É claro que a regra do correio, ela recai muitas das vezes não encontrando pelo correio, volta para o oficial de justiça, que é o segundo plano. Aí, em relação aos atos de comunicação, nós tivemos, por exemplo, a citação, voltando a dizer. Antes era necessário 3 diligências para que na 4ª diligência o oficial de justiça realizasse, então, a citação por hora certa. Hoje, reduziu no novo CPC, artigo 252, esse número de diligências agora são necessárias somente 2, e na 3ª o oficial de justiça pode realizar a citação por hora certa. Então, são essas praticamente inovações do CPC que partiram através dessa luta das entidades. Doutor Moisés, e como ficou o trabalho do oficial durante a pandemia, que ainda está acontecendo, né, mas o lockdown, né, as medidas restritivas, inclusive, pelo Poder Judiciário, foram já mais rígidas. Como que ficou durante essa pandemia? Então, doutor Rafael, é até interessante, eu acho que é um tema que a gente tem que aprofundar, em que pese todo o judiciário ter adotado o home office, isso não se aplica aos oficiais de justiça. A necessidade da presença constante do oficial de justiça em determinados atos impossibilitou que eles pudessem estar em home office. Hoje, atualmente, em razão dessa exposição, dessa grande exposição da categoria, nós atingimos a marca de 91 profissionais que faleceram em relação ao Covid. Então, 35% da nossa categoria
ela foi contaminada com várias internações em estados graves. Então nós tivemos aí uma grande exposição durante a pandemia, não paramos, cumprimos todos os diversos atos nas zonas rurais, nas periferias, em presídios, em hospitais. Os oficiais não pararam. E inclusive tivemos alguns atos, só para o senhor ter uma noção do trabalho que os oficiais de justiça desempenharam, atos como constatação de cadáveres, para verificar se realmente aquela pessoa que foi enterrada ali era a pessoa declarada. Atos de desocupação de leitos de UTI. Imagina em março de 2020, quando foi declarada a pandemia, o susto que a população nacionalmente tomou. E os oficiais de justiça estavam ali na linha de frente. Então, nós tivemos essa atuação, estamos ainda em momento de calamidade e os oficiais de justiça não pararam. Nada mais justo que seja tratado aí como grupo prioritário, né? Acho que foi até um... É uma pergunta que precisa ser respondida por nossas autoridades. Por que os oficiais de justiça ainda não foram incluídos nos grupos prioritários? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. De volta aqui para mais um bloco do programa Debatendo Direito, hoje falando com o Dr. Moisés Bento dos Reis, ele que é presidente do Sindojus, Sindicato dos Oficiais de Justiça e Avaliadores do Estado de Goiás. Dr. Moisés, como que o Tribunal de Justiça tratou essa questão? Nós falamos aqui agora no bloco anterior sobre a questão da pandemia, né? Como é que ficou o trabalho dos oficiais. Mas como que o Tribunal de Justiça tratou essa questão? Pois bem, quando foi declarado o período pandêmico, em março de 2020, todo o judiciário se recolheu em home office, mas sobrou o oficial de justiça ali, sem nenhuma segurança inicialmente. Então, contactamos os nossos gestores, contactamos a Corregedoria aqui no estado de Goiás, né? Nacionalmente fomos também ao CNJ, buscar medidas que dessem segurança aos oficiais de justiça. Aqui em Goiás, nós tivemos o provimento 26 de 2020, editado pela Corregedoria, que possibilitou os oficiais de justiça o não cumprimento de alguns atos, por exemplo, em aglomerações, locais fechados, né? E possibilitaram também a ampliação do prazo e o não colhimento da assinatura, tendo em vista a dificuldade do contato. E também implementaram alguns atos eletrônicos nos atos de comunicação, citação, intimação, via ferramentas tecnológicas. Os aplicativos, Aplicativos. Né? Ok. O WhatsApp, né, por e-mail também. Então isso deu uma certa segurança, mas nem por isso os oficiais deixaram de ser expostos. Por exemplo, nas situações da infância e juventude, na reintegração de posse, nos afastamentos compulsórios aí do Maria da Penha, que é uma questão de urgência, né? Os oficiais estiveram sempre atuando e não tem como fazer de forma eletrônica. Tem que estar lá presencialmente, tirar o marido agressor do local. Então, tudo isso aí, além disso, gerava certas aglomerações, por mais que a gente não quisesse, porque vem uma família, tem que solicitar auxílio da Polícia Militar. Então, foi grande a exposição dos oficiais de justiça durante o período de pandemia. Doutor Moisés, estamos utilizando a tecnologia agora, né? Os oficiais para poderem realizar as citações, intimações. E como é que a tecnologia tem ajudado no trabalho do oficial de justiça, que em tese ele tem que ser ali, o oficial tem que ir lá, certificar, entregar. Como é que está sendo essa nova modalidade? Eu encaro, doutor, como positivo a tecnologia em favor dos oficiais de justiça. É claro que os atos de comunicação há uma tendência muito grande de diminuírem, mas, por outro lado, nós temos aí, aqui em Goiás, desde 2015, foi implementado o PJD, Processo Judicial Digital. E, ao que se percebeu durante todo esse período, o trabalho dos oficiais só tem aumentado. Praticamente quadruplicaram aí o número de mandados. Por quê?
O advogado hoje não aguarda mais a citação no escritório, a intimação do escritório dele após um despacho do juiz. Ele já entra no processo, ele já encaminha, ele já manifesta, o processo já é encaminhado para a secretaria, já é expedido o mandado com mais celeridade. Então isso aí tem gerado mais trabalho para os oficiais de justiça. Por outro lado, nós tivemos também, estamos aqui solicitando ao Tribunal de Justiça de Goiás a implementação, uma dotação melhor de forma tecnológica desses profissionais. Adoção de ferramentas tecnológicas para que se possa desempenhar um melhor trabalho, acesso ao PJD, que os oficiais aqui ainda não têm, desde 2015 já implantado, ainda não foi concedido aos oficiais de justiça de Goiás. Mas estamos também buscando, tivemos o acesso ao InfoSeg, que possibilita dados como endereço, como cadastro de óbito, tudo isso aí nos foi concedido. Parcialmente, mas concedido. Então, eu tenho encarado como positiva essa tecnologia, que tem vindo a favor dos oficiais de justiça. Nós propusemos ao Tribunal de Justiça aí algumas medidas que podem trazer celeridade, desde que adotadas essas tecnologias. Por exemplo, o ato de penhora. O ato de penhora é um ato específico do oficial de justiça, mas ainda não foi concedida a penhora online para o oficial de justiça, que é um ato simples de teclar ali, fazer um bloqueio. Inclusive, nós já tivemos pela federação, junto ao Banco Central, o Banco Central achou necessária, achou interessante a proposta, e é possível se criar um perfil para o oficial de justiça, para que ele possa fazer essa implementação da penhora online. Hoje, aqui em Goiás, nós já tivemos aí um projeto piloto, que é o Cenops, que atuam oficiais de justiça fazendo a penhora, mas é uma central. O nosso objetivo é que essa implementação seja estendida a todos os oficiais de justiça. Porque ao invés de se criar mais uma central, você pode encaminhar o mandado para o profissional e ali de posse do mandado ele faz o bloqueio, ele faz a consulta, vai no Cisbajude. Solicitamos aqui ao tribunal, encaminhamos para ele um projeto executor, oficial executor. Hoje, por exemplo, se ele pega o mandado de execução, ele vai até a casa do cidadão e ele não acha bem. Isso, o que ele vai fazer? Ele vai devolver para que o advogado possa indicar o bem. Nós propusemos ao tribunal que ele nos desse as ferramentas para que a gente pudesse, de posse do processo ou do mandado, fazer todas as buscas necessárias. Cisbaju, cartório, sistema de veículos, faríamos todas as buscas. Olha, esse aqui realmente não tem bem, se devolve. O que aceleraria o processo, daria possibilidade, traria benefícios para a sociedade, para os advogados. Estamos aguardando essa conclusão desse processo, está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça. Moisés, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu acho que a resposta vai ser um pouco extensa, tá? Então, eu vou chamar um intervalo aqui. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. De volta do intervalo, hoje recebendo o Dr. Moisés Bento dos Reis, presidente do Sindojus Goiás, Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Goiás, falando sobre o dia a dia dos oficiais de justiça e as dificuldades enfrentadas, inclusive durante a pandemia. Dr. Moisés, muitas vezes o jurisdicionado não tem nem noção dos riscos a que é submetido um oficial de justiça. Eu gostaria que o doutor falasse um pouco, além da pandemia, os demais riscos a que são submetidos os oficiais. Justamente, doutor. Como bem colocou, além da pandemia. A pandemia já trouxe um risco a mais para os oficiais de justiça. Os oficiais de justiça atualmente estão desarmados. É uma profissão solitária, trabalha muitas vezes solitária. Imagina um oficial fazendo um ato, cumprindo um mandado, uma oficiala, cumprindo um mandado na zona rural, distante, isolada. Nós já tivemos caso, por exemplo, em que o fazendeiro simplesmente trancou a porteira da fazenda e manteve a oficiala em cárcere. Então, são riscos enfrentados. Imagina um oficial de justiça cumprindo um mandado numa periferia, numa favela do Rio de Janeiro. São riscos enfrentados. Nós tivemos lá o oficial Francisco, que entrou para uma favela e não saiu. Então, são riscos enfrentados. Nós perdemos o porte de arma em 2003, com o advento da Lei 10.826, de forma que hoje o oficial de justiça está refém
dessa situação toda e precisamos aqui conclamar todas as autoridades, o nosso Congresso Nacional, para que veja a situação dos oficiais de justiça. Estamos lá batendo a porta dos deputados, dos senadores, solicitando a implementação desse direito, pelo menos para que ele possa se defender. É necessário, os riscos da profissão é grande. Nós tivemos aqui na capital, em Goiânia, uma oficial que foi realizar uma reintegração de posse. No momento que ela estava lá, o morador simplesmente a agarrou pelo cabelo, arrastou para dentro de casa, jogou gasolina no corpo dela e ameaçou atear fogo. Só para você ver como é o risco da profissão. Tudo isso aí se resolveu depois de muita negociação, mas os riscos são realmente uma realidade dessa profissão e eu acho que o oficial de justiça ele precisa estar maior amparado e o Estado tem que ver essa situação sobre a segurança dos oficiais de justiça. Até com relação, muitas vezes, à requisição de força policial, há muitas vezes um entrave, a própria lei de abuso de autoridade que muitas vezes barra. Justamente. Então, Justamente. assim, e muitas vezes não dá tempo de chamar o policial, porque você não percebeu o risco ali, né? Aí o risco aparece, até você chamar uma viatura, não é possível. Já. Nós tivemos agora, com essa questão da lei de abuso de autoridade, alguns magistrados ficam receosos de conceder ali o apoio policial, a ordem de arrombamento, né? Então, coloca o oficial de justiça, mais uma vez, de forma dessa vulnerabilidade aí, com relação aos atos da profissão. Perfeitamente. Os riscos realmente são grandes, né? Nós estamos aí diante de algumas situações que você citou aqui e que, né, é eminente aí, né? Quando se vai cumprir um mandato aí, não tem como, né, retirar o risco. Nesse ponto, qual é a luta do sindicato para minimizar esses riscos, doutor Moisés? Como que o sindicato tem atuado nesse sentido? Qual a orientação? Como é que seria essa questão? A nossa luta, atualmente, ela tem sido de forma constante dentro do Congresso para tentar minimizar. Eu acho que a luta principal com relação ao porte de armas, nós estamos aí buscando a implementação do porte de armas, até para trazer uma certa segurança nesses atos, por exemplo, isolados do oficial de justiça, mas buscamos também em parceria aqui com a Escola do Servidor, a EJUG, buscamos em parceria com a Academia da Polícia Civil, alguns cursos, né, de proteção, defesa pessoal, direção defensiva, segurança na abordagem, no momento da busca e apreensão. Então nós implementamos alguns cursos junto à academia que orientam melhor a categoria, né? E também orientamos sempre para que seja realizado o ato em dupla, até para trazer ali uma segurança de um para o outro e de forma isolada fica muito mais vulnerável. Ok. Certo, doutor Moisés. E atualmente, quais as maiores dificuldades enfrentadas pela categoria atualmente? Na atualidade, eu acho que a pandemia, né? Atualmente, a pandemia tem nos deixado aí muito sem controle, talvez, porque é um vírus, né? Então, é uma grande dificuldade enfrentada. Mas, além disso, nós percebemos também um adoecimento dessa categoria. Talvez pela sobrecarga emocional que ela sofre. Imagina que o juiz despacha no gabinete um ato ali de busca e apreensão de uma criança. A responsabilidade é do oficial de justiça no momento que o mandato cai na mão dele. O juiz simplesmente está lá, resguardado. Mas o oficial está em campo, é o papel dele? É. Mas olha a sobrecarga emocional, isso aí, se colocarmos durante alguns anos repetitivos determinadas ações. Então nós temos percebido adoecimento psicológico da categoria, doenças como pânico, né? Tivemos alguns relatos dentro da categoria nesse sentido. Mas outras dificuldades que nós temos enfrentado, o oficial de justiça é o único profissional que coloca o seu veículo à disposição do Estado. Isso precisa ter um reconhecimento. Até então nós estamos discutindo com o Tribunal de Justiça. Recentemente tivemos aí uma redução da recomposição desses valores, mas eu acredito no bom senso do Tribunal de Justiça para que isso possa se recompor, esses valores que foram retirados, e que a gente possa desempenhar essa função com tranquilidade, pelo menos de forma econômica. Doutor Moisés, e qual a previsão
para o próximo concurso, para essa profissão tão valiosa, tão valorosa que é o oficial de justiça? Sim, essa é outra dificuldade que a gente tem, porque na medida da pandemia, na reforma da Previdência, nós tivemos a baixa de muitos profissionais, né, resolveram se aposentar, e isso aí tem dificultado, porque muitas comarcas não há um número suficiente para o desempenho da função. E tem sobrecarregado, sobretudo estamos aí assustados, porque vai vir agora o retorno, né, pós-pandemia, e há uma quantidade de mandados aí represados que poderá sobrecarregar esses profissionais. Então, nós solicitamos, cogita-se que esse ano para o ano que vem deve ter um concurso para analistas, e nós solicitamos ao presidente do Tribunal de Justiça, quero aqui agradecê-lo, porque todas as vezes tem sido sensível às nossas demandas, doutor Carlos França, solicitamos que se destinasse um percentual desses cargos aos oficiais de justiça, até para recompor os cargos atualmente vagos. Ok. Doutor Moisés, em relação à reforma administrativa cogitada no Congresso Nacional, como que ela pode afetar aí a carreira, né, dos oficiais de justiça? Eu vou querer que o senhor responda essa pergunta e depois pode, né, encaminhar aí para as considerações finais e a gente fazer aqui um fechamento desse bloco. Tá bom. Ok. Como que essa reforma poderia, a reforma administrativa... para fechar o bloco. Desculpa, exatamente. eu achei que já era o intervalo. Não. Então vamos lá. Com relação à reforma administrativa, ela pode impactar na carreira de oficial de justiça, sim, mas daí não será somente os oficiais de justiça afetados, será a sociedade que será afetada, será o próprio judiciário afetado. Porque imagina como você vai cobrar a imparcialidade de um servidor que não tem a sua autonomia, não tem a sua estabilidade, não é um profissional efetivo. E isso coloca em descrédito até o devido processo legal. Então nós estamos, além dessa situação do próprio profissional aí, com relação a esse descrédito da pessoa com relação à reforma, esse profissional que virá, sem essa estabilidade, sem efetividade, sem um vínculo empregatício efetivo, como que ele vai ter segurança para praticar um ato, por exemplo, de constrição de bem de um político influente? Isso coloca em descrédito o devido processo legal, que é um direito de toda a sociedade. Então, se essa reforma impactar sobre os oficiais de justiça, a sociedade estará sendo prejudicada, o judiciário estará sendo prejudicado. Verdade. Realmente a gente, assim, é um desdobramento, uma cadeia, né? A reforma impacta sobre vocês como prestadores de serviço da justiça e a sociedade é quem vai também sentir isso. Os oficiais de justiça, eles são dotados de fé pública. Então, os oficiais de justiça é um cargo um cargo típico do Estado. É um cargo típico do Estado. Então, tem que ter um reconhecimento justamente porque lidar com situação ali de direitos. É necessário uma imparcialidade desse servidor que vai estar atuando. É necessário ali que ele tenha essa estabilidade para agir com segurança, com garantia do desdobramento das suas atividades. Muito bem, doutor Moisés. Vamos, assim, poderíamos ficar aqui te explorando muito mais, falando sobre um assunto muito interessante, que interessa a todos, né? Mas temos que encerrar o nosso programa. Foi uma satisfação recebê-lo aqui. Gostaria, né, de deixar aí, o senhor deixasse uma breve mensagem rapidinha, sobre uma mensagem, né, para a sociedade nesse momento, a sua consideração final, para a gente poder encerrar esse bloco. Ok, muito obrigado. O tempo corre, né? Tínhamos muitas outras coisas aqui, mas eu queria somente reiterar aqui um pedido às nossas autoridades, ao governador Ronaldo Caiado, ao nosso secretário Ismael Alexandrino, sobre a vacinação dos oficiais de justiça. São profissionais que necessitam da vacinação. E só por similaridade com as forças de segurança, onde ocorre o crime, que vai primeiramente à Polícia Militar, segundo, na fase de investigação, a Polícia Civil, terceiro, estará ali o oficial de justiça lidando com as mesmas pessoas. Então, há uma similaridade com as forças de segurança, solicitamos de forma
reiterada esse pedido junto ao Ministério da Saúde, junto às esferas estaduais e municipais, para que sejam vacinados esses profissionais. Colocamos aqui à disposição de toda a sociedade, no sentido de trazer uma melhoria da prestação judicional, com celeridade, com economia processual, com maior efetividade. Obrigado a todos vocês, obrigado pelo convite, doutor Felipe, doutora Mariana, doutor Rafael, parabéns pelas perguntas colocadas aqui e também agradecer a possibilidade aqui de demonstrar um pouco mais do trabalho do oficial de justiça para toda a nossa sociedade. Um grande abraço a todos os oficiais de justiça. Muito obrigada, boa noite a todos. Estamos encerrando mais um programa Debatendo Direito. Hoje falamos sobre o dia a dia do oficial de justiça e as dificuldades enfrentadas durante a pandemia com o Dr. Moisés, que é presidente da Sindojus Goiás. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.